A hora da mudança começa hoje. Sua vida financeira vai dar uma virada real e você vai se tornar milionário. Eu garanto isso para você. Não é um sonho distante. É uma decisão que começa agora. Imagine a liberdade de acordar sem preocupações, com boletos, proporcionando o melhor para sua família, morando na casa dos seus sonhos, dirigindo o carro que sempre desejou e viajando para onde quiser, quando quiser. Dinheiro não é só papel, é acesso, é escolha, é poder de viver a vida do jeito que você sempre quis. E tudo começa com o que você vai ouvir neste vídeo. Fique até o final, porque seu novo capítulo começa agora. Antes de continuar, comente aqui embaixo. Eu tenho uma mente milionária. Essa afirmação poderosa não é apenas uma frase solta. É um passo firme rumo a uma nova realidade. Quando você escreve, eu tenho uma mente milionária, você envia um sinal claro para o universo de que está pronto para prosperar, crescer e atrair abundância em todas as áreas da sua vida. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Existe dentro de você uma força muito maior do que você imagina. Quando sua mente se alinha com os planos de Deus para a sua vida, tudo se transforma. As engrenagens voltam a girar, o fluxo natural se restabelece e aquilo que antes parecia inatingível começa a se manifestar de forma leve, sem a necessidade de esforço excessivo. Isso acontece porque você passa a caminhar em sintonia com aquilo que já te pertence por direito divino. Se algo surgir para tirar seu foco, lembre-se, distrações são atalhos disfarçados, desvios que afastam você do seu destino. Escolha com consciência onde direciona sua atenção. Cada clique que você faz, cada pensamento que você nutre, cada conversa que você tem, tudo isso influencia diretamente a sua vibração. E é essa vibração que atrai ou repele a sua prosperidade. Não comprometa seu futuro por prazeres passageiros. Invista no que fortalece sua alma, no que te conecta com sua verdade e seu propósito mais elevado. Algumas pessoas vão duvidar, outras talvez zombem, mas lembre-se, a opinião delas não paga suas contas nem realiza os seus sonhos. Você não precisa convencer ninguém. Basta viver com tanta autenticidade que os resultados falem por si. E eles vão falar, vão gritar, porque quando a prosperidade chega, ela se faz notar. E não existe som mais bonito do que o barulho da realização após um período de silêncio e esforço. Permaneça firme, mesmo que os aplausos ainda não tenham vindo, eles chegarão. Mas o mais valioso de todos é o aplauso que vem de dentro, aquele que ecoa na alma dizendo, eu consegui. E quando os frutos começarem a surgir, porque eles vão surgir, comemore, celebre cada pequena vitória, cada porta que se abre, cada passo dado em direção ao seu sonho. A gratidão é o combustível que mantém o motor da abundância em movimento. Quanto mais você agradece, mais motivos a vida te dá para continuar agradecendo. Não se permita cair na armadilha de se acostumar com a conquista. Continue valorizando cada etapa da sua trajetória. O extraordinário se revela no simples. É na rotina, no dia a dia, que a verdadeira riqueza é cultivada. Você não precisa correr, apenas continuar. A verdadeira prosperidade nasce da constância. Aquilo que é construído com firmeza desenvolve raízes profundas. E o que tem raízes resiste às tempestades. Seu crescimento é certo quando você escolhe não desistir. Mesmo que o solo pareça seco agora, há sementes germinando. Sementes que você plantou com cada atitude corajosa, com cada pensamento transformador, com cada oração silenciosa. Deus viu tudo e Ele recompensa. O céu inteiro se move quando um filho decide viver sua verdade. Você merece uma vida leve, abundante e cheia de significado. Chega de apenas sobreviver.
É hora de viver de verdade. Não aceite menos do que aquilo que foi prometido para você. A palavra de Deus é clara. O Senhor te concederá grande prosperidade. Não uma prosperidade qualquer, mas aquela que toca todas as áreas da sua vida, onde há paz no coração, saúde no corpo, direção nas atitudes e alegria nos relacionamentos. Isso é riqueza de verdade, e ela é sua, está disponível, pronta para ser vivida. Se você chegou até aqui, é porque algo despertou dentro de você. Não ignore esse chamado. Afirme em voz alta: eu escolho ocupar o meu lugar de abundância. E escolha de verdade. Mude sua postura, mude a forma como fala, mude o jeito de se olhar no espelho. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ler esse texto. Algo em você já se transformou. E essa transformação não tem volta. Agora vá. Caminhe com fé, com coragem e com propósito. O mundo precisa testemunhar o que acontece quando alguém decide dizer sim ao próprio chamado. Se você ficou até o final, comente: eu cheguei até o fim. Assim saberei que você é diferente, que você faz parte daquele grupo raro de pessoas que não desiste no meio do caminho. E eu vou deixar um coração no seu comentário. Agora clique em um dos vídeos aqui na tela e descubra como construir sua riqueza a partir do zero. Seu novo capítulo começa agora, de dentro para fora, porque essa é a ordem certa. Você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que você é. Quando você se torna abundância em pensamentos, palavras e energia, a vida não tem escolha, a não ser refletir isso de volta para você. E talvez o mais mágico de tudo isso seja perceber que, quanto mais você se alinha, mais portas se abrem. Oportunidades inesperadas surgem. Pessoas aparecem, ideias florescem com uma clareza que parece sobrenatural. Aquilo que parecia tão distante começa, pouco a pouco, a ganhar forma diante dos seus olhos. E você compreende que não precisa ter o controle de tudo, basta seguir o fluxo certo. A intuição começa a se tornar mais clara, mais forte, e você aprende a escutá-la e confiar nela. Cada pequeno passo carrega um poder imenso de expansão. Comente aqui embaixo: eu recebo toda a abundância do universo. Essa frase simples tem uma força imensa. Ao escrever eu recebo toda a abundância do universo, você está se abrindo para tudo aquilo que já está disponível para você, mas que só precisa da sua permissão para se manifestar. Vou passar nos comentários e deixar um coração como forma de incentivo e conexão com a sua energia. A diferença entre uma vida próspera e uma vida limitada não está na quantidade de recursos disponíveis, mas no nível de consciência que cada um escolhe viver. Você pode mudar tudo agora, neste exato momento. Basta olhar ao seu redor, respirar fundo e perceber o quanto já existe em sua vida que merece ser celebrado. O teto que te abriga, a comida que chega até sua mesa, o amor que te envolve e até os desafios que te moldam. Tudo isso já é parte da prosperidade. Quando você muda o olhar, descobre que nunca esteve só. A abundância sempre esteve a caminho, apenas aguardando o momento em que você estivesse pronto para recebê-la de coração aberto, sem barreiras internas. Não há atalhos, mas existem sim caminhos mais leves. E um deles é abandonar a crença de que prosperar é difícil, exclusivo ou reservado a poucos. A frequência da abundância não escolhe favoritos. Ela responde à sintonia. Quem entra nessa vibração, recebe. É simples. E por ser tão simples, muita gente não acredita. Muitos se confundem esperando respostas complicadas, quando a verdade está na presença, na capacidade de estar aqui e agora, vibrando como se tudo que você deseja já estivesse com você. E de certa forma já está. Tudo aquilo que você sonha já existe em forma de potencial, esperando apenas o seu sim. E esse sim não é verbal,
Ele se manifesta nas suas atitudes. É quando você acorda com o coração confiante, trata o dinheiro com respeito, mesmo que ele ainda seja pouco. É quando você vibra com o sucesso dos outros ao invés de invejar. É quando valoriza o que já tem, mesmo que pareça pequeno. Esse tipo de postura cria um campo magnético poderoso, um ímã invisível que atrai tudo o que está em sintonia com essa energia. Sem esforço forçado, sem ansiedade, mas com a exatidão do tempo divino. Não permita que a dúvida tome espaço. Ela corta o fluxo, interrompe a ponte entre o que você deseja e o que está prestes a se tornar real. A confiança, por outro lado, constrói essa ponte. Por isso, escolha confiar. Caminhe com a cabeça erguida, mesmo que tudo ao redor ainda pareça confuso. A maior parte do processo acontece no invisível. O que seus olhos veem é só a ponta do iceberg. O que realmente importa está sendo trabalhado em níveis profundos, na dimensão energética. E quanto mais você alimenta esse plano com sentimentos nobres, mais rápida será a manifestação no mundo físico. Lembre-se, você não está apenas atraindo abundância. Você está se tornando ela. Um verdadeiro campo magnético ambulante de prosperidade, guiado pela fé, movido pela intenção e sustentado por um coração grato. Se você quiser apoiar esse canal e sentir que esse conteúdo tocou seu coração, clique no botão Valeu logo abaixo do vídeo e contribua com o valor que sentir adequado. Pode ser 2, 5, 10... Toda ajuda é bem-vinda e volta para você multiplicada. Agora reflita. Quantas vezes você já se pegou hesitando ao desejar algo maior, como se houvesse algo errado em querer mais da vida? Saiba que isso não é culpa sua. Fomos condicionados, desde muito cedo, por frases soltas, conselhos mal compreendidos e histórias repetidas como se fossem verdades absolutas. Frases como dinheiro não traz felicidade, rico não vai para o céu, isso não é para gente como a gente, deixaram marcas profundas e silenciosas na nossa mente. Essas crenças, mesmo que inconscientes, acabam determinando suas decisões e seus limites, e consequentemente os seus resultados. Romper com elas não é rebeldia, é libertação. Muitas dessas ideias foram transmitidas por pessoas que nos amavam. Pais, avós, professores, líderes religiosos, que também estavam presas nesse mesmo ciclo de limitação. Perdoar essas origens não significa ignorar a dor que causaram, mas sim reconhecer que agora você tem o poder de escrever uma nova história. Uma história onde o dinheiro não é inimigo, mas aliado. Onde prosperar não é sinal de ego, mas de consciência. Onde enriquecer não é vaidade, mas responsabilidade com o bem que você pode gerar no mundo. Uma nova história está sendo escrita. Uma história em que desejar mais, ser mais e doar mais não carrega culpa, medo ou vergonha. A verdadeira prosperidade nasce do entendimento profundo de que viver em escassez não é nobre. Se limitar não é virtuoso, e sofrer continuamente não leva à evolução. Deus não nos colocou neste mundo para apenas sobreviver, mas para florescer plenamente. Você é como uma flor, feita para se abrir ao sol, absorver a água e ocupar seu espaço com beleza e força. Cada parte de quem você é foi desenhada para crescer, se expandir, nunca para encolher. E quando essa verdade entra no seu coração, algo desperta dentro de você. Uma voz interna sussurra: eu posso, eu mereço, eu nasci para mais. E o mais surpreendente é como a vida responde quando você rompe as correntes invisíveis que te limitam. Portas antes trancadas começam a se abrir lentamente, revelando caminhos que pareciam inalcançáveis. Não é que o mundo tenha mudado, é você que mudou. E com essa transformação interior, sua visão se amplia. Aquilo que antes passava despercebido, agora salta aos seus olhos. Não é mágica, é clareza.
As oportunidades sempre estiveram por perto, só esperando que você estivesse pronto para enxergá-las. E estar pronto não significa ausência de medo, mas sim não ser mais controlado por ele. Mesmo que aquela voz antiga ainda tente te fazer duvidar, dizendo que mudar é arriscado, que o melhor é ficar onde está. Agora você sabe, essa voz não é sua, é um eco herdado, e você tem o poder de calá-la. A cada passo corajoso que você dá, uma crença limitante se dissolve. Cada decisão a favor da sua expansão é um ato de libertação. A vida abundante que você tanto sonha não é uma promessa distante. Ela começa no momento em que você decide transformar sua mente. Lá no fundo, você já sente. Há um propósito maior para a sua existência. E esse propósito não pode florescer enquanto você estiver preso atrás de justificativas que não são suas. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Seus dons, sua força, sua capacidade. O que falta é dar o primeiro passo e confiar. Porque é ao caminhar que o caminho aparece. E não se engane, romper com velhas crenças não é algo que acontece do dia para a noite. É um processo contínuo. A mudança acontece pensamento por pensamento, escolha por escolha. Um novo hábito aqui, uma nova atitude ali. E, de repente, aquilo que te paralisava já não tem mais controle sobre você. Isso é liberdade. E essa liberdade interna é o solo fértil onde a prosperidade floresce. Você não precisa escolher entre espiritualidade e sucesso, entre fé e riqueza, entre servir e prosperar. Tudo isso pode caminhar junto. Quanto mais você cresce, mais você pode ajudar. Quanto mais você recebe, mais você pode compartilhar. A verdadeira generosidade não nasce da carência, mas do transbordar. Deus deseja ver você transbordando. Ele sabe que, com um coração puro, você fará coisas maravilhosas com o que receber. Cada vez que você escolhe prosperar, você inspira outros a fazerem o mesmo. Sua transformação quebra correntes antigas, abre caminhos para os que virão depois. Você se torna um novo começo. E não há presente maior que esse, mostrar com a própria vida que sim é possível, que sim é legítimo, que sim é sagrado viver com prosperidade. Você é a ponte entre o que já passou e o que ainda pode ser. E essa ponte é feita de fé, coragem e autenticidade. Ao abrir espaço para a abundância, você não está apenas atraindo dinheiro. Está acolhendo tudo o que ele simboliza: segurança, liberdade, tempo de qualidade, impacto positivo. Não se trata de acumular por acumular. É sobre deixar sua vida refletir todo o potencial com que você foi criado. A prosperidade é uma forma de celebrar a existência. É uma expressão viva da gratidão por estar aqui, por crescer, por ter a chance de viver com plenitude. Se hoje você ainda sente incertezas, medos ou bloqueios quando o assunto é dinheiro, respire fundo e saiba, está tudo certo. Reconhecer isso já é o primeiro passo para transformar. O próximo é fazer escolhas conscientes, adotar novas formas de pensar, acolher novas verdades e buscar novas referências. E você pode iniciar esse processo agora mesmo. Declare com convicção: eu me abro para prosperar, deixo para trás o velho e acolho o novo. Recebo com gratidão porque é meu por direito, porque está disponível, porque está escrito. Sim, o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Então, por que continuar vivendo na escassez? Por que aceitar menos do que o divino já preparou para você? Hoje você tem diante de si uma nova possibilidade. A de virar a chave, de abraçar uma vida com abundância, com propósito e com paz. E não apenas por você, mas por todos que serão alcançados através da sua transformação. Tudo começa com uma escolha silenciosa. Uma decisão sussurrada lá no fundo da alma que diz: eu escolho viver mais plenamente. E esse mais não vem da vaidade, nem do desejo de ostentar. Vem de um alinhamento profundo com sua essência,
com quem você realmente é. A manifestação da riqueza começa no momento em que você para de esperar que algo mude do lado de fora e começa a afirmar com firmeza aquilo que já é seu no plano espiritual. A palavra tem força, mas quando está impregnada de fé, emoção e intenção, ela se transforma em criação. Cada frase dita com presença abre caminhos invisíveis, aproxima oportunidades e começa a moldar uma nova realidade, antes mesmo que seus olhos possam enxergar. Não se trata de repetir palavras automaticamente, nem de esperar resultados sem plantar nada. O que ativa o processo de manifestação é a harmonia entre pensamento, sentimento e ação. Quando esses três elementos estão alinhados, o universo se reorganiza ao seu redor. Pessoas aparecem, portas se abrem, respostas chegam, tudo porque você teve a coragem de declarar: eu estou pronto. Pronto para viver, para receber, para expandir. Essa prontidão não é teórica, ela se revela no dia a dia, nas escolhas que você faz ao acordar, nas ideias que você alimenta, na maneira como responde aos desafios. Cada gesto, por mais simples que pareça, pode ser um passo em direção à abundância ou um bloqueio no caminho. Quando se vive com consciência, até um café pode se tornar um ato de gratidão. Trabalhar se torna expressão de propósito. O silêncio passa a ser carregado de força criadora. E você pode iniciar essa transformação agora. Diga com firmeza: eu estou preparado para acolher toda a prosperidade que Deus e o universo têm reservada para mim. Sinta essas palavras penetrando fundo em seu ser. Perceba como sua respiração muda, como seu peito se expande, como uma nova energia começa a circular. É nesse estado de receptividade que a manifestação ganha forma. E quanto mais você retorna a esse estado, mais ele se torna seu lugar natural, sua base segura, seu centro de criação. O universo não responde ao esforço aleatório. Ele responde à clareza da sua intenção. Quando você sabe o que quer, declara com o coração e age com constância, o fluxo da abundância se ativa. E esse fluxo é generoso. Ele entrega mais do que você pediu, mais do que imaginou, porque agora você não está mais implorando com medo, mas declarando com autoridade. A velocidade da manifestação acompanha o grau da sua certeza. Todos os dias, você pode se reconectar com essa energia. Ao despertar, ao se olhar no espelho, ao iniciar algo novo, use esse instante para afirmar com alma o que você deseja. Não como um sonho distante, mas como uma realidade em processo de revelação. Diga em voz alta: minha vida está em sintonia com a abundância. Eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou abençoado. Quanto mais você verbaliza, mais você sente. Quanto mais sente, mais você age em coerência. E quando o sentir e o agir estão em harmonia, o universo se movimenta com você. Não tenha pressa. A verdadeira manifestação não acontece com ansiedade, mas com perseverança. Assim como uma árvore frutífera, você planta, cuida, espera, confia. Não precisa cavar a terra todos os dias para verificar se a raiz está crescendo. Você apenas sabe que está. Essa confiança silenciosa é um dos maiores segredos da prosperidade. Muitos desistem antes de ver os frutos, mas aqueles que permanecem firmes na fé, colhem em abundância. A riqueza está reservada aos persistentes de espírito. Dentro de você há um espaço que já conhece o caminho. Esse espaço entende a linguagem do divino, percebe os sinais e sente a direção. Quando você acessa essa parte de si, o medo some, a dúvida se dissolve. Só sobra clareza, a certeza de que você é co-criador da sua realidade. Você não está apenas assistindo a vida passar, você está escrevendo a sua própria história. Cada pensamento é uma linha, cada ação uma cena. E quando você vive com propósito, você escolhe o final que quer viver.
E se em algum momento a confusão surgir ou o caminho parecer nebuloso, volte à fonte. Lembre-se de quem te chamou para essa jornada. Você é herdeiro de promessas eternas. A abundância já foi declarada sobre a sua vida. As janelas do céu estão prontas para se abrir. Só é preciso que você traga sua fé, sua esperança e sua coragem. O restante Deus realiza, e realiza com grandeza, porque está escrito: derramarei sobre vós uma bênção tão abundante que não haverá espaço suficiente para contê-la. Você não está sozinho. Cada palavra que você pronuncia, cada intenção que sustenta, cada passo que dá, é visto e potencializado por forças divinas que operam além da lógica humana. E essas forças se movem pela sua fé. Você está gostando do vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui embaixo, e apoie o canal. Esse simples gesto faz toda a diferença para que a gente continue trazendo conteúdos como este, com mensagens que tocam, inspiram e fazem refletir. Quando você clica em Valeu, mostra que este vídeo teve valor para você, e isso fortalece muito o nosso trabalho. Então, se essa mensagem te fez bem de alguma forma, não esqueça. Clique no Valeu, deixe seu apoio e venha com a gente espalhar ainda mais luz, não só aqui, mas por todo o mundo. Então continue. Declare, haja, confie, porque aquilo que você procura também está te procurando. E o encontro é inevitável para quem permanece firme no caminho. Diga agora, com coragem e coração aberto: eu estou preparado para receber toda a prosperidade que Deus e o universo têm para mim. Comente, escreva, compartilhe com o mundo esse novo posicionamento. Essa é a sua semente de fé. E quando você fizer isso, deixarei um coração no seu comentário como sinal de que reconheço a sua coragem de dizer sim à prosperidade e ao melhor que Deus preparou para você. Já comentou? Então vamos em frente, porque o melhor ainda está por vir. E o novo capítulo da sua história começa agora. Vamos seguir juntos. Muitas pessoas vivem presas em dois lugares que não existem de verdade: o passado que já foi e o futuro que ainda não chegou. Presas entre memórias e expectativas, acabam esquecendo do único momento que realmente importa: o agora. O presente é o ponto de criação, o tempo onde a verdadeira mudança acontece. A transformação não vem quando você espera que algo mágico aconteça no futuro, mas quando decide, no presente, viver de forma diferente. É aqui, neste instante, que tudo começa a mudar. A semente que você planta hoje, com os recursos que já tem em mãos, é o início da colheita que você tanto deseja. Ser fiel no pouco é o que prepara o terreno para o muito. Não é preciso esperar ter mais dinheiro para organizar a vida financeira. É ao cuidar bem do que já se tem que você demonstra estar pronto para receber mais. O universo responde à clareza, à responsabilidade e à intenção. O dinheiro tem uma linguagem própria. Ele gosta de propósito, de ordem, de direção. Onde há desorganização, ele se afasta. Mas onde há foco e respeito, ele se aproxima. A ordem começa quando você encara a sua realidade sem medo ou negação. Quando, com coragem, decide agir de forma diferente. A mentalidade próspera não se constrói com grandes viradas, mas com pequenos gestos conscientes, repetidos dia após dia. Ela está naquela escolha simples de guardar em vez de gastar por impulso, na atitude de anotar seus gastos para entender para onde sua energia está sendo canalizada. Está na decisão de aprender sobre finanças ao invés de reclamar da falta. Cada pequena atitude é como um tijolo, e com o tempo, esses tijolos constroem uma base sólida e segura. A abundância verdadeira nasce da constância, não da pressa. E aqui vai uma verdade poderosa: o dinheiro não muda ninguém. Ele apenas revela e amplia o que a pessoa já carrega dentro de si. Se você cultiva gratidão,
organização e sabedoria. Agora, quando tiver mais, isso se multiplicará. Mas se vive no descontrole, na escassez e na queixa, mais dinheiro apenas ampliará o caos. Por isso, pare de esperar por um grande acontecimento. A virada começa com um gesto simples, feito com verdade e intenção. A abundância honra quem a honra nos detalhes. Quando você agradece por um valor recebido, por menor que seja, quando celebra cada pequena conquista, você está vibrando na sintonia certa. Não se trata do quanto você ganha, mas de como você responde ao que recebe. O universo responde à vibração da sua alma. E quando sua alma vibra gratidão, mais motivos para agradecer são colocados no seu caminho. Milagres muitas vezes nascem dos detalhes mais simples. Comece hoje a agir como uma pessoa próspera. Isso não significa ostentar nem gastar sem pensar. Significa respeitar aquilo que você já tem. Organize suas finanças, dê nome ao seu dinheiro. Defina para onde cada parte vai. O que será investido, o que será poupado, o que será destinado aos seus sonhos. Cada centavo tratado com consciência ganha valor. E quando você mostra que sabe cuidar, o universo reconhece e amplia. A abundância começa com escolhas bem feitas. Aquele café feito em casa em vez de comprado na rua. A decisão de aprender ao invés de consumir. O não que você dá à dívida só para manter aparências. Tudo isso é construção. Tudo isso é raiz. E são essas raízes que te sustentarão quando os frutos chegarem. Porque sim, a colheita virá. Mas ela exige preparação. O agora é o tempo de plantar, de alinhar, de crescer internamente. Busque, antes de tudo, uma conexão com algo maior. Coloque Deus no centro da sua jornada financeira. Não por medo de errar, mas por reconhecer que Ele é a fonte de tudo. E quando suas finanças se alinham ao reino, tudo ao redor encontra seu lugar, tudo se organiza, tudo começa a fluir. Quando o coração está alinhado com o que é verdadeiro, as bênçãos fluem com leveza. E essas bênçãos vão muito além de números em uma conta. Elas se manifestam como paz interior, clareza de pensamento, oportunidades inesperadas, caminhos que se abrem sem explicação lógica. Talvez hoje tudo ainda pareça pequeno. Talvez sua conta bancária não reflita os sonhos que habitam seu coração. Mas se você escolher honrar este momento, se decidir plantar com gratidão, colherá com alegria. A semente jamais revela o tamanho da árvore, mas dentro dela já existe todo o potencial. Assim também é a sua vida. O agora contém infinitas possibilidades. Jamais subestime o poder dos pequenos começos. Eles são os passos silenciosos que conduzem às grandes transformações. Nada precisa mudar do lado de fora para que algo comece a se transformar por dentro. A verdadeira mudança nasce com uma nova forma de pensar, com uma escolha corajosa, com um passo decidido. E é nesse exato instante que o presente deixa de ser apenas um tempo comum e passa a ser sagrado, porque é no agora que Deus opera. É no agora que o universo se movimenta. É no agora que o invisível começa a ganhar forma. Tudo o que você deseja começa a tomar corpo a partir do momento em que você diz com fé: estou pronto, aqui e agora. Não adie sua prosperidade esperando por condições perfeitas. Torne este momento o ideal com sua postura, sua presença, sua intenção. Sinta a presença de Deus até nas pequenas ações do dia. Quando você se alinha com essa presença, o restante se encaixa naturalmente. Não por esforço, nem por correria, mas por sintonia, pois está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quando ele diz todas, é exatamente isso, todas, inclusive aquelas que hoje parecem distantes. Respire fundo. Olhe ao redor. Reconheça a abundância que já te cerca.
o dom da vida, a força que te sustenta, os aprendizados que te moldaram, a possibilidade de recomeçar. Tudo isso já é riqueza. A partir de hoje, cada decisão feita com presença e consciência será um tijolo na construção da sua liberdade. E essa liberdade começa agora, com você. Vamos seguir. Tudo vibra. Cada palavra que você diz, cada pensamento que você escolhe, cada emoção que você sente, tudo carrega uma frequência. E o dinheiro, por mais material que pareça, também vibra. Ele responde à energia que você emite. Quando você se posiciona internamente como alguém digno de viver com tranquilidade e prosperidade, quando liberta sua mente da escassez e seu coração do medo de receber, o fluxo se abre. O dinheiro começa a se aproximar, não por acaso, mas por sintonia. Porque você não atrai o que apenas deseja. Você atrai aquilo que está em harmonia com o que sente no mais profundo nível. Há quem veja o dinheiro com desconfiança, como se o simples fato de desejá-lo fosse sinal de ambição egoísta. Essa crença é um dos bloqueios mais sutis e poderosos que existem. Quando você se sente culpado por querer uma vida mais confortável, você se afasta do fluxo da prosperidade. Quando deseja e, ao mesmo tempo, se envergonha por isso, você se sabota. O dinheiro não responde ao julgamento. Ele responde à harmonia. Quanto mais você o rejeita, mais ele se distancia. Mas à medida que você aprende a honrá-lo com equilíbrio e consciência, ele começa a fluir com naturalidade na sua direção. Ser próspero não é acumular, é permitir o fluxo. É deixar que a energia circule, beneficie, se expanda. O dinheiro, quando bloqueado, perde força, mas quando flui, nutre tudo ao redor. Assim como um rio que irriga a terra, a prosperidade é feita para movimentar, transformar e gerar vida. Você não foi criado para viver limitado, contando moedas com medo do que vem pela frente. Dentro de você existe um código divino que reconhece o que é viver com paz financeira. E para ativar esse código, é preciso se abrir. Isso começa com a escolha de abandonar os sentimentos que bloqueiam o seu campo. Culpa, medo, ressentimento. Tudo isso impede que a abundância se manifeste. Há uma leveza imensa em entender que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele amplia intenções, acelera processos, viabiliza sonhos. Quando bem utilizado, transforma vidas, abre portas, traz conforto e alívio. Ele não é o vilão. O problema nunca foi o dinheiro, e sim o apego cego, o ego inflado, a desconexão espiritual. A verdadeira liberdade financeira surge quando você governa o dinheiro, não quando é dominado por ele. Ele deve ser seu servo, não seu senhor. Uma das atitudes mais poderosas que você pode desenvolver é abençoar a prosperidade dos outros. Pode parecer simples, mas é profundamente libertador. Quando você vê alguém prosperando e escolhe sentir admiração em vez de inveja, você muda sua frequência. Você envia ao universo a mensagem clara: eu também estou pronto. Cada vez que você celebra de coração aberto a conquista de alguém, você limpa os bloqueios que estavam entre você e a sua própria abundância. Quando o coração está alinhado com o que é verdadeiro, as bênçãos fluem com leveza. E essas bênçãos vão muito além de números em uma conta. Elas se manifestam como paz interior, clareza de pensamento, oportunidades inesperadas, caminhos que se abrem sem explicação lógica. Talvez hoje tudo ainda pareça pequeno. Talvez sua conta bancária não reflita os sonhos que habitam seu coração. Mas se você escolher honrar este momento, se decidir plantar com gratidão, colherá com alegria. A semente jamais revela o tamanho da árvore, mas dentro dela já existe todo o potencial. Assim também é a sua vida. O agora contém infinitas possibilidades. Jamais subestime o poder dos pequenos começos. Eles são os passos silenciosos que conduzem às grandes transformações.
Nada precisa mudar do lado de fora para que algo comece a se transformar por dentro. A verdadeira mudança nasce com uma nova forma de pensar, com uma escolha corajosa, com um passo decidido. E é nesse exato instante que o presente deixa de ser apenas um tempo comum e passa a ser sagrado, porque é no agora que Deus opera. É no agora que o universo se movimenta. É no agora que o invisível começa a ganhar forma. Tudo o que você deseja começa a tomar corpo a partir do momento em que você diz com fé: estou pronto, aqui e agora. Não adie sua prosperidade esperando por condições perfeitas. Torne este momento o ideal com sua postura, sua presença, sua intenção. Sinta a presença de Deus até nas pequenas ações do dia. Quando você se alinha com essa presença, o restante se encaixa naturalmente. Não por esforço nem por correria, mas por sintonia. Pois está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quando ele diz todas, é exatamente isso, todas, inclusive aquelas que hoje parecem distantes. Respire fundo, olhe ao redor, reconheça a abundância que já te cerca, o dom da vida, a força que te sustenta, os aprendizados que te moldaram, a possibilidade de recomeçar. Tudo isso já é riqueza. A partir de hoje, cada decisão feita com presença e consciência será um tijolo na construção da sua liberdade. E essa liberdade começa agora, com você. Vamos seguir. Tudo vibra. Cada palavra que você diz, cada pensamento que você escolhe, cada emoção que você sente, tudo carrega uma frequência. E o dinheiro, por mais material que pareça, também vibra. Ele responde à energia que você emite. Quando você se posiciona internamente como alguém digno de viver com tranquilidade e prosperidade, quando liberta sua mente da escassez e seu coração do medo de receber, o fluxo se abre. O dinheiro começa a se aproximar não por acaso, mas por sintonia. Porque você não atrai o que apenas deseja. Você atrai aquilo que está em harmonia com o que sente no mais profundo nível. Há quem veja o dinheiro com desconfiança, como se o simples fato de desejá-lo fosse sinal de ambição egoísta. Essa crença é um dos bloqueios mais sutis e poderosos que existem. Quando você se sente culpado por querer uma vida mais confortável, você se afasta do fluxo da prosperidade. Quando deseja e, ao mesmo tempo, se envergonha por isso, você se sabota. O dinheiro não responde ao julgamento, ele responde à harmonia. Quanto mais você o rejeita, mais ele se distancia. Mas, à medida que você aprende a honrá-lo com equilíbrio e consciência, ele começa a fluir com naturalidade na sua direção. Ser próspero não é acumular, é permitir o fluxo, é deixar que a energia circule, beneficie, se expanda. O dinheiro, quando bloqueado, perde força, mas quando flui, nutre tudo ao redor. Assim como um rio que irriga a terra, a prosperidade é feita para movimentar, transformar e gerar vida. Você não foi criado para viver limitado, contando moedas com medo do que vem pela frente. Dentro de você existe um código divino que reconhece o que é viver com paz financeira. E para ativar esse código é preciso se abrir. Isso começa com a escolha de abandonar os sentimentos que bloqueiam o seu campo. Culpa, medo, ressentimento. Tudo isso impede que a abundância se manifeste. Há uma leveza imensa em entender que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele amplia intenções, acelera processos, viabiliza sonhos. Quando bem utilizado, transforma vidas, abre portas, traz conforto e alívio. Ele não é o vilão. O problema nunca foi o dinheiro, e sim o apego cego, o ego inflado, a desconexão espiritual. A verdadeira liberdade financeira surge quando você governa o dinheiro, não quando é dominado por ele. Ele deve ser seu servo, não seu senhor.
Das atitudes mais poderosas que você pode desenvolver é abençoar a prosperidade dos outros. Pode parecer simples, mas é profundamente libertador. Quando você vê alguém prosperando e escolhe sentir admiração em vez de inveja, você muda sua frequência. Você envia ao universo a mensagem clara: eu também estou pronto. Cada vez que você celebra de coração aberto a conquista de alguém, você limpa os bloqueios que estavam entre você e a sua própria abundância. Está na hora de ressignificar seu relacionamento com o dinheiro. Comece a vê-lo como um presente sagrado, uma energia que merece ser tratada com respeito e consciência. Evite agir por impulso, evitar compras apressadas, apenas para tentar silenciar emoções. Sempre que você diz não para um gasto, inconsciente está dizendo sim para o seu futuro. Cada escolha feita com clareza é como uma semente lançada em solo fértil, o solo da reconstrução. E não há vergonha alguma em começar de novo. Às vezes, recomeçar é o maior ato de coragem. Quem nunca cometeu erros financeiros? Quem nunca caiu em armadilhas de compras parceladas ou tomou decisões precipitadas? O que importa não é a queda, mas o que você faz depois. Levante-se, peça sabedoria, refaça seus planos, ajuste seus hábitos e, acima de tudo, acredite. Você nasceu para viver em liberdade, não preso a um sistema que esgota suas forças. O propósito de Deus para sua vida é paz e abundância, não peso e tormento. A cada vez que você abre sua carteira ou acessa sua conta bancária, declare bênçãos. Abençoe suas finanças. Abençoe o que entra, mesmo que ainda pareça pouco. A gratidão tem o poder de abrir portas que estavam fechadas. Ela transforma a sua visão. Em vez de enxergar só o que falta, você começa a perceber tudo que já está florescendo. E essa nova visão muda tudo. Porque um coração cheio de esperança faz com que as mãos voltem a construir. Você deixa de se ver como vítima e passa a se ver como criador da sua própria história. Quando você ora por direção financeira, Deus pode responder com soluções criativas, ideias novas, conexões inesperadas que mudam o rumo da sua vida. Às vezes, a resposta que você espera não está em ganhar mais, mas em aprender a usar melhor o que já tem. Outras vezes, está em reconhecer talentos que você ainda não enxergou. Dons que podem se tornar novas fontes de renda. Esteja atento aos sinais. Preste atenção à sua intuição. Valorize aquelas ideias que surgem em momentos de silêncio ou oração. A saída que você procura pode estar em um detalhe que você ainda não notou. E lembre-se de uma promessa poderosa. O justo, aquele que caminha com retidão, não apenas quita suas dívidas, ele também abençoa os outros. Isso é mais do que resolver problemas. É sobre se tornar instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Você não está apenas pagando contas, está quebrando padrões antigos, está mostrando com seu exemplo que é possível recomeçar e vencer, mesmo depois de grandes perdas. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sente vontade de retribuir de alguma forma e plantar uma semente de gratidão, você pode apoiar este canal clicando no botão Valeu abaixo. Doe o valor que seu coração indicar. 2, 5, 10. Toda contribuição volta para você multiplicada, porque a generosidade é uma das sementes mais férteis que existem. Vamos continuar. Poucas energias são tão transformadoras quanto a gratidão, mas é preciso que ela venha de verdade, do fundo da alma. Não como uma frase repetida mecanicamente, mas como uma consciência viva, mesmo quando tudo ainda parece escasso. A gratidão não depende de tudo estar resolvido. Ela nasce quando você reconhece o milagre escondido nos pequenos detalhes. E é aí que a multiplicação começa. É como arrumar a casa sabendo que uma visita especial está prestes a chegar.
Essa atitude ativa conexões, remove bloqueios internos e te coloca em sintonia com o fluxo da abundância. Mesmo se a situação ainda estiver apertada, mesmo que o dinheiro ainda pareça pouco, escolha agradecer. E agradeça pela sua capacidade de criar, pelas habilidades que você possui, pelas ideias que surgem, até pelos desafios, porque são eles que ensinam o que a bonança talvez jamais revelaria. Gratidão transforma deserto em solo fértil. Quando o coração se abre nesse nível de consciência, o fluxo universal encontra passagem livre. Tudo começa com uma postura, e a de um coração grato é uma das mais poderosas que se pode adotar. Quando você vive nessa vibração, até as dificuldades perdem o poder de te parar. Você segue em frente com a certeza de que há algo maior em movimento. Mesmo que os frutos ainda não tenham chegado, o solo já está sendo preparado. E esse preparo é tão valioso quanto a colheita. Você tem mais do que imagina. Dentro de você existem riquezas que o dinheiro não pode comprar. E quando você honra isso, quando reconhece diariamente esse valor interno, o dinheiro, como toda energia inteligente, começa a desejar fazer parte da sua vida. Porque ele sente que encontrará em você um lar de responsabilidade, propósito e gratidão. E isso é o que realmente atrai a verdadeira prosperidade. Toda promessa precisa de uma ação que a sustente. A fé, por mais poderosa que seja, se não for acompanhada de atitude, permanece trancada, como uma chama acesa dentro de um vidro. Ela brilha, mas não aquece nada ao redor. Fé de verdade levanta da cama, encarar o espelho e dizer: vamos tentar outra vez. Ela não espera pelas condições perfeitas. Entende que a perfeição é o destino, não o ponto de partida. Quando você age mesmo com dúvidas ou medo, está dizendo ao universo: eu creio e vou provar isso com minhas escolhas. Nada se transforma se você não se transforma. E isso começa no mundo real, fora da teoria. É fácil sonhar alto. Difícil é transformar esses sonhos em rotinas, metas, compromissos, mas é justamente aí que a fé se materializa. Fé é agir mesmo quando o cenário ainda não mudou. É estudar mesmo quando parece difícil. É reorganizar as finanças mesmo, que pareçam um caos. Fé é ação com os olhos voltados ao invisível. Muita gente está esperando um sinal do céu que já foi dado há muito tempo. Só não percebem porque ainda não se colocaram em movimento. Deus age junto com quem age. Ele abençoa o passo, não apenas o pensamento parado. Se você deseja prosperar, é preciso fazer sua parte com excelência. Aprender sobre dinheiro, sobre multiplicação, sobre como cuidar bem dos recursos que recebe. Tudo isso é também espiritualidade. É parte do seu compromisso com a vida. Não adianta orar por abundância e continuar tratando mal o que já possui. A incoerência fecha portas. Há decisões pequenas que parecem insignificantes agora, mas que, com o tempo, transformam completamente a sua realidade. Trocar uma hora de distração por um estudo sobre finanças. Abrir uma planilha e, pela primeira vez, anotar o que entra e o que sai. Cancelar gastos que drenam sua energia sem retorno, pedir ajuda quando se sentir perdido. Cada ato desses é uma semente, e sementes bem cuidadas sempre florescem, mais cedo ou mais tarde. Não subestime o poder de ações simples, feitas com intenção. A abundância raramente aparece para quem está apenas esperando. Ela visita aqueles que já começaram a agir, mesmo com pouco. Um currículo enviado, um projeto tirado do papel, uma conversa iniciada, uma oração feita com fé e seguida de ação. O mundo espiritual se movimenta ao redor de quem se recusa a ficar parado. Não é sobre velocidade, é sobre constância. A colheita respeita o tempo da semente, mas ela só acontece onde houve plantio.
E plantar exige esforço, planejamento e dedicação. Agir com fé também é estar disposto a ajustar o percurso. Às vezes, a direção precisa mudar, e tudo bem. A fé verdadeira não é teimosia, é sensibilidade. Ela escuta os sinais, aprende com os desafios e sabe a hora certa de mudar o passo. Você não precisa permanecer em algo que claramente já não faz sentido com o plano que Deus tem para sua vida, mas também não pode permitir que a dúvida te paralise. Avançar com humildade vale mais do que parar por orgulho. Quer fazer parte dessa missão de espalhar mais luz pelo mundo? Então torne-se membro do canal. Ao se tornar membro, você apoia diretamente esse trabalho e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos, selos especiais e outras surpresas que preparamos com muito carinho. É uma forma linda de caminhar ainda mais perto da gente e manter essa corrente do bem ativa. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo e vem com a gente nessa jornada de inspiração, fé e transformação. Há um ponto essencial que muitas vezes passa despercebido. A prosperidade é fruto de um alinhamento entre fé, ação e propósito. Não adianta se esforçar ao máximo se o que você está fazendo não conversa com sua essência. Quando há propósito, até o cansaço ganha sentido. Quando você entende por que está fazendo o que faz, os obstáculos não têm mais o mesmo peso. Você deixa de correr apenas por dinheiro e começa a caminhar por propósito. É aí que a verdadeira abundância se manifesta, não só financeira, mas em forma de paz, de realização e de plenitude. A coragem de dar o primeiro passo muda tudo. Mesmo que o cenário ainda esteja turvo, mesmo que você se sinta pequeno diante do tamanho do sonho, o simples ato de se levantar e seguir já altera a frequência com que você vibra. E ao mudar sua vibração, você muda o campo ao seu redor. O que antes parecia distante começa a se aproximar. O universo não responde à habilidade escondida. Ele responde ao esforço sincero, ao movimento com intenção, à entrega sem máscaras. Quando você age com fé, é como se assinasse um contrato com o céu dizendo: eu estou fazendo minha parte. Agora, conto com a tua. E não se preocupe em fazer tudo de uma vez. A fé caminha um passo por vez. Um curso novo. Um hábito que se transforma. Uma decisão com mais consciência. Um sim à mudança. E nesse processo simples, porém contínuo, algo milagroso acontece. A vida começa a te responder. As oportunidades que você tanto pediu não aparecem do nada. Elas sempre estiveram por perto. A diferença é que agora você tem clareza para enxergá-las. Você estava se preparando. Você estava se posicionando com fé. Toda atitude movida por fé abre portas que palavras sozinhas não são capazes de abrir. E quanto mais você avança, mais o céu se movimenta a seu favor. Afinal, como está escrito, o Senhor abençoará com abundância tudo aquilo que suas mãos tocarem, mas suas mãos precisam estar em ação, seus pés no caminho, sua mente aberta e seu coração pronto. Então, vai. Dá o primeiro passo. Age, porque Deus já está cuidando do próximo. Muitas vezes, o verdadeiro desafio não está em pedir, mas em saber receber. Fomos ensinados a correr atrás, a trabalhar duro, a dar o nosso melhor, mas raramente aprendemos a acolher com leveza aquilo que vem como resposta. Há quem ore com intensidade, visualize com clareza, lute com dedicação, mas na hora que a bênção chega, hesita. É como se o sofrimento fosse uma exigência para a vitória. Está na hora de quebrar esse padrão. Receber também é um ato espiritual. É dizer, sim, eu aceito, eu mereço isso. E se nesse momento você sente dificuldade de afirmar isso, pare por um instante e se pergunte, por quê? Às vezes, a raiz está em uma frase dita no passado, uma crítica que machucou, uma comparação que te diminuiu. Sem perceber, essas marcas viraram crenças. Tenho que me provar o tempo todo.
Dinheiro não é para mim. Sorte só chega para os outros, mas essas ideias não são suas, foram impostas. E agora, com consciência, você pode arrancá-las pela raiz e plantar algo novo, a certeza de que você é digno sim, que pode viver com abundância, sem medo, sem culpa, sem precisar se esconder. Quando você começa a se enxergar como um canal aberto para o bem, tudo muda, o seu olhar muda, a postura muda. O jeito de se posicionar diante da vida muda, e não é arrogância, é segurança. É aquela paz de quem sabe que está conectado com um propósito maior. Você não está só nessa jornada. Tudo o que você pediu com fé, tudo o que você visualizou com sinceridade, está sendo preparado nos bastidores. Mas para que isso venha à tona, você precisa abrir espaço dentro de si. Precisa dizer sim com o coração inteiro, sem se sabotar quando a resposta chega. Muita gente perde aquilo que pediu porque não sabe como lidar com a resposta. Pede uma chance, mas duvida quando ela bate à porta. Sonha com um novo ciclo, mas age com hábitos antigos. Diz que quer prosperar, mas recusa ajuda, rejeita elogios, duvida de tudo que parece bom demais. O universo não responde apenas às suas palavras, ele responde à sua vibração. Por isso, o preparo para receber começa antes da bênção chegar. Ele começa quando você escolhe se tornar alguém que sabe acolher o novo, sem medo de deixar o velho ir. Estar em estado de recepção não é ficar parado esperando. É viver com o coração atento, com os olhos abertos, sabendo que pode acontecer a qualquer momento e que, quando acontecer, você vai dizer, sim, eu recebo. E essa recepção com alegria é o que alimenta o ciclo da abundância. Quanto mais você agradece, mais preparado você fica para receber. A gratidão mantém o fluxo vivo, como um rio que não se fecha, não retém, mas compartilha. Não menospreze as suas vitórias. Um passo adiante ainda é um passo, e ele importa. Quando você desvaloriza suas conquistas, enfraquece sua fé. Celebrar o pequeno é o que prepara o terreno para o grande. Olhe para trás, veja até onde você já chegou. Isso não é pouco, isso é força, isso é história. Se alguém tentar diminuir o seu avanço, sorria e siga, porque só você sabe o que custou chegar aqui. Só você conhece os bastidores da sua caminhada. A frase, eu recebo tudo o que Deus e o universo têm para mim, não é apenas bonita. Ela é um código, um comando. Quando dita com verdade, ela reprograma sua mente, ensina seu coração a confiar e diz ao universo, estou pronto. Repita em voz alta, diga no espelho, no carro, antes de dormir. Faça dessa frase uma chave, porque ela é. E quando os frutos começarem a surgir, não se assuste, abrace. Se o dinheiro chegar, receba com consciência. Se a proposta aparecer, escute com atenção. Se a solução bater à porta, reconheça como resposta. Porque tudo isso vem do que você semeou com fé, do que você regou com constância, do que você esperou com confiança. Agora é hora de honrar a colheita com presença. Você não nasceu para viver na escassez. Você nasceu para crescer, brilhar e multiplicar o bem à sua volta. O dinheiro faz parte disso, sim. Ele é ponte, ferramenta, extensão do seu chamado. O dízimo, quando citado em Malaquias, vai além de porcentagens. Ele é um ato de confiança. É dizer, eu sei de onde vem a minha provisão e por isso devolvo com alegria. Esse gesto ativa uma engrenagem espiritual. A janela do céu se abre para quem tem mãos abertas, para dar, para receber, para abençoar. E quando essa janela se abre, não cai apenas dinheiro. Cai sabedoria, direção, estratégia, paz e força para continuar. Se você chegou até aqui, saiba, você é extraordinário. Comente, eu fui até o fim para eu saber que você é diferente da maioria e que está pronto para construir algo grandioso. E agora, clique em um dos vídeos da tela. Descubra como começar do zero e
Construir a sua própria riqueza, porque sua jornada está só começando e ela será linda.